Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em uma das passagens mais tensas do livro do Êxodo, o capítulo 10. E para guiar a gente nessa análise, nós estamos com duas bíblias de estudo ótimas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Exato. E a nossa ideia aqui é tentar desvendar a estratégia, sabe? A psicologia por trás de duas das pragas mais impactantes, os gafanhotos e a escuridão. Não é só uma história antiga, né? É quase um thriller sobre poder, negociação e consequências que vão só aumentando. E o capítulo, olha, ele já começa estabelecendo o propósito de tudo isso logo nos versículos 1 e 2. As fontes que a gente está usando destacam um ponto teológico que é, assim, a chave para entender o que vem pela frente. E qual seria? Deus afirma que endureceu o coração do faraó e dos oficiais dele com um propósito muito, muito específico. Que não era só libertar os israelitas. Exato. A ideia era que os sinais de Deus fossem tão memoráveis, tão fortes, que pudessem ser contados de geração em geração. O objetivo era criar uma memória para que todos soubessem que eu sou o Senhor. Entendi. É uma demonstração de poder com um objetivo pedagógico de longo prazo, então. Isso. Então, desde o início fica claro que a coisa é muito maior. E a primeira grande demonstração desse capítulo é a 8ª praga, os gafanhotos. E a ameaça que Moisés faz é de arrepiar. Ele descreve uma aniquilação total. Não é pouca coisa. Ele diz que os gafanhotos vão cobrir a face da terra a ponto de não dar para ver o chão e que vão comer tudo que o granizo deixou para trás. Tipo, a imagem de um apocalipse ecológico mesmo. O 7 é que essa ameaça finalmente quebra a lealdade dos oficiais do faraó. Peraí, então essa é a primeira vez que a própria equipe do faraó se volta contra ele. A primeira vez de forma tão explícita. Nossa, isso é enorme. Não é mais só um profeta de fora fazendo exigências, agora a crise interna. O poder dele estava começando a rachar, né? Com certeza, a intervenção dos oficiais é um ponto de virada. Eles são os pragmáticos, os que estão vendo a economia do país ser pulverizada. A pergunta deles é desesperada. Até quando este homem será um laço para nós? O senhor não percebe que o Egito está arruinado? Eles estão basicamente dizendo, sua teimosia está acabando com a gente. Pois é, a pressão interna ficou insustentável e é isso que força o faraó a pelo menos fingir que vai negociar. E essa negociação, né, entre aspas, já começa toda errada. O faraó chama Moisés e tenta uma concessão que não é concessão nenhuma. É uma meia medida. Ele diz, vão, mas só os homens. É uma tentativa clara de manter o controle, certo? Manter as mulheres e as crianças como reféns, como garantia. É uma tática clássica de quem não quer ceder de verdade. Ele oferece algo parcial para aliviar a pressão dos oficiais, mas sem abrir mão do principal. E a resposta de Moisés é de uma clareza total. Recusa total. Ele diz que todos precisam ir. Jovens, velhos, filhos, filhas e todos os rebanhos, porque eles vão celebrar uma festa ao Senhor. Não é uma missão de trabalho, é um ato de adoração de toda a comunidade. E a recusa do faraó a isso é o que dispara a praga. Exatamente. A descrição da chegada dos gafanhotos é pura cena de filme de terror. O texto diz que um vento oriental soprou o dia todo e a noite toda. Dá para imaginar a tensão, sabe? O barulho e, de repente, o céu escurecendo. Uma nuvem de gafanhotos como nunca houve antes, nem haverá depois. A terra ficou escura. Não sobrou nada verde. É a devastação absoluta. E a reação do faraó é proporcional ao desastre. Ele entra em pânico. Pânico total. Manda chamar Moisés e Arão apressadamente. Ele confessa, diz, eu pequei, pede perdão e suplica para que orem para afastar o que ele chama de esta morte. Ele não vê mais como uma praga, mas como a própria morte. Exato. E a remoção é tão milagrosa quanto a chegada, né? Um vento do ocidente joga tudo no Mar Vermelho. E aqui tem um detalhe que a Bíblia Romã aponta, que o termo hebraico original, Yam Suf, talvez se refira ao Golfo de Suez. Mas aqui vem a parte que é difícil de entender. Ele vê o milagre, se desespera, vê a remoção e, mesmo assim, volta atrás. As fontes dão alguma pista sobre essa psicologia? É só orgulho? Essa é a grande questão teológica do Êxodo, né? O texto diz que o Senhor endureceu o coração do faraó.
Mas as notas de estudo sugerem que não é Deus forçando uma marionete, é um processo. Um processo sinérgico. O faraó, por orgulho, endurece o próprio coração e Deus, em resposta, confirma e solidifica essa decisão, usando a teimosia dele para o seu propósito maior. Entendi. É um ciclo vicioso. A cada alívio, em vez de se arrepender, ele fica mais teimoso e esse endurecimento é selado por Deus. Ele fica preso na própria soberba. Ok. A devastação econômica foi completa. Parecia que não podia piorar, mas a nona praga, ela ataca algo completamente diferente, certo? Não é sobre o que se tem, mas sobre a própria percepção da realidade. A praga das trevas. Exatamente. Se os gafanhotos foram um ataque ao sustento, a escuridão foi um ataque à cosmologia do Egito, à sua teologia. Moisés estende a mão e por 3 dias o Egito mergulha em trevas espessas. O hebraico sugere uma escuridão pesada, opressiva, e tem aquela frase impressionante, uma escuridão que podia ser apalpada. Nossa, essa imagem é muito poderosa. Uma escuridão palpável. E o contraste que o texto faz é brutal. Brutal. Enquanto os egípcios estavam paralisados no escuro, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas casas. Isso não pode ser só um fenômeno natural, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aqui as notas de estudo, principalmente da Naá, são cruciais. Isso não foi um ataque isolado. Pensa na sequência. Eles adoravam o Nilo e Deus transformou em sangue. Eles valorizavam o gado e o gado morreu. Agora eles adoram o Deus Sol, Ra, a maior divindade deles. A fonte de toda a vida e ordem. E Deus simplesmente desliga o Sol por 3 dias. É um desmantelamento sistemático de toda a religião egípcia. A praga da escuridão é o checkmate teológico. Uau! Visto assim, a sequência faz todo sentido. É uma escalada de poder que vai destruindo pilar por pilar da cultura egípcia. E, claro, isso leva a mais uma negociação. Sim, e o faraó está claramente abalado. Ele cede um pouco mais. Dessa vez ele diz: vão e adorem o Senhor. Podem levar suas famílias, só deixem os rebanhos. Ele ainda está tentando manter algum tipo de controle, alguma garantia. Os rebanhos eram a riqueza deles, a moeda de troca. Exato. Mas a resposta de Moisés é, de novo, irredutível. Nos versículos 25 e 26, ele não só recusa, como ainda exige que o próprio faraó forneça animais para os sacrifícios. E aí ele solta a frase definitiva: nenhuma unha ficará para trás. Que frase! É uma declaração de independência total. É o fim da linha para qualquer negociação. E essa recusa final é a gota d'água. O faraó explode de fúria e faz uma ameaça mortal no versículo 28. Saia da minha presença. No dia em que você vir o meu rosto, morrerá. Uma ameaça final. E a resposta de Moisés é curta, gelada e cheia de significado. O Senhor falou bem, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Exatamente. E as duas fontes destacam que essa troca de palavras não é só uma briga, é a ruptura formal das negociações. É o fim do diálogo. Ao concordar, Moisés está selando o destino. Ele está dizendo que a próxima comunicação não será com palavras, mas com a execução do juízo final. O faraó, na sua raiva, sem saber, profetiza o próprio isolamento. Incrível! Então, recapitulando, o que a gente viu nesse capítulo foi uma escalada de pressão impressionante. Começou com uma crise interna, passou por devastação econômica, mergulhou num terror psicológico e teológico e terminou com o rompimento completo. Cada praga e cada negociação fracassada foram empurrando a situação para um ponto sem retorno. E se a gente conectar isso a uma perspectiva mais ampla? A gente vê um padrão muito claro, né? A recusa em ouvir os avisos leva a consequências cada vez mais severas. E a metáfora da escuridão dos egípcios contra a luz dos israelitas é talvez a mais poderosa do capítulo. Ela fala sobre clareza e confusão em tempos de crise. Sobre a diferença entre estar paralisado pelo medo e ter um caminho iluminado, mesmo com o caos ao redor. E isso me deixa pensando, sabe? Nessa ideia de uma escuridão que podia ser apalpada. Que tipo de escuridão é essa?
Seria só a ausência física de luz ou o texto está descrevendo algo mais fundo? Tipo, o peso do isolamento, do medo, da confusão mental de uma nação inteira vendo seu sistema de crença ser desligado. É uma ótima pergunta. E por outro lado, o que significa para uma comunidade ou até para uma pessoa ter luz em suas casas quando tudo, absolutamente tudo ao redor, parece ser treva absoluta? Fica aí a reflexão.